Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Oliver Barbeiro. Hoje eu vou passar para você um passo a passo muito bacana falando sobre esse efeito de cimento queimado que você está vendo aí na sua tela. Eu particularmente gostei demais desse efeito que nós conseguimos fazer aqui nesse pilar aqui da barbearia, na parede lá do fundo que você está vendo. E olha só, para fazer isso tudo nós gastamos menos de R$100, tá pessoal? Quero passar para você o passo a passo exatamente como é que você vai fazer esse tipo de decoração na sua casa, na sua empresa, no seu quarto, na sua barbearia, no seu escritório, qualquer lugar que você queira fazer aí por menos de R$100. Eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal Oliver Barbeiro. Bora comigo lá pro vídeo então? E olha só pessoal, a parede ela estava toda branca, então para ficar boa, né, o fundo de cimento queimado, a gente vai pintar essa parede de cinza, que é a cor do cimento queimado, para fazer o fundo, vai ficar mais fácil aí para fazer o acabamento depois. E depois que a parede está pintada, pode ver que ela não está aqui com o acabamento perfeito, a gente só passou uma tinta rápida para facilitar aí a aplicação, né, do produto, né, da massa acrílica, que vai ficar aí bem bacana o nosso efeito, tá bom? Esse cinza é só para dar o fundo, tá bom? Não é um acabamento perfeito. E olha só, gente, o material que a gente vai usar é massa acrílica, né, preparação de paredes. Aqui na minha cidade a gente chama isso aqui de massa corrida, tá? Não sei como é que é na sua cidade, na sua região, mas para você estar olhando aí, é massa acrílica. É a mesma massa que a gente usa para fazer a preparação da parede, né, para pintar. Nesse caso ela já veio pigmentada. Ó, gente, essa é a massa acrílica, a gente já usou ela para fazer uma paredezinha aqui, um pilar, mas é a massa acrílica, tá? Aqui a gente chama de massa corrida, ela já veio com pigmento na cor cimento queimado, né? Na cor que dá o efeito do cimento queimado. Então você pode estar na loja de materiais de construção da sua cidade e tá comprando essa massa aí já no tom ou na cor que você preferir aí. Nós preferimos a massa cor cimento queimado, que é esse efeito que a gente quer dar aqui na barbearia, certo? Vamos lá para o passo a passo então da aplicação. E para fazer a aplicação aqui nós vamos utilizar uma desempenadeira, né? Aqui a gente chama de desempeno, mas é uma desempenadeira das pontas arredondadas, porque na hora que a gente vai passar a massa, se ela tiver as pontas quadradas, quando a gente vai mexer nela, ela acaba arranhando ali o acabamento e acaba estragando, tá? E uma espátulazinha menor para fazer os acabamentos dos cantinhos e os acabamentos pequenos. Qualquer espátulazinha já serve. Tem aqui uma espátulazinha para aplicação de películas, né? Que serve da mesma forma. Eu vou aplicar aqui uma quantidade na minha desempenadeira. E a aplicação na parede é muito simples, tá? Você vai passar ela de um lado para o outro, visando que o acabamento ele não vai ser perfeito, não vai ser aquele acabamento lisinho, tá? Ele vai ter aí algumas ondulações. A ideia é só cobrir esse fundo que nós já fizemos ele de cinza. E olha só, a ideia do acabamento de cimento queimado é um acabamento um pouco mais rústico, um pouco mais bruto, melhor dizendo, um pouco mais bruto, sem ser muito lisinho, sem ter uma parede com um acabamento muito lisinho. Então essa é uma ideia mais para um ambiente masculino, né, que é o nosso caso, vai ser bem bacana.
Olha só, pessoal, então tá finalizada aqui agora a primeira demão do produto, né, da massa acrílica, massa corrida aqui que a gente chama. E agora é deixar secar 2 horinhas por demão. E detalhe, tá? Ela só deu essa cobertura bacana aqui que você tá vendo, que ficou bem pouquinho manchado, por causa da tinta. Você pintar a parede da cor da massa vai facilitar muito o seu trabalho aí na aplicação do produto e no rendimento. Vai ter aí um rendimento bem melhor da massa que você vai passar, né? Não precisa passar uma demão tão grossa por camada que você for fazer. Deixa secar 2 horinhas e aí já vamos para a segunda demão, você vai ver que vai ficar muito top. 2 horas depois. E agora na aplicação da segunda demão, venho, né, com a minha espátulazinha como sempre. Coloco bastante massa aqui na minha espátula, na minha desempenadeira. E agora eu vou fazer uma camada bem fininha. Então eu venho fazendo a mesma aplicação, só onde eu vejo que ficou mais fino, e venho fazendo o meu efeito, que é aplicando nesse movimento mais circular, tá? Não precisa ser um movimento sempre para o mesmo lado, pode ser movimentos alternados aí, porque a ideia é fazer com que pareça mais industrial mesmo, né? Mais bruto. E olha como eu já vou conseguindo aí deixar um efeito bem bacana nesse meu acabamento. Detalhe, eu passo o produto, depois eu venho e tiro o excesso, aplicando já o efeito. E agora eu vou fazendo esses movimentos por toda a parede, repetindo a segunda demão pela parede toda. Olha só a diferença que eu tenho nesse espaço que eu fiz a segunda demão e nesse espaço que eu ainda não fiz. Fica um pouquinho mais polido, um pouquinho mais bonito, mais satisfatório de se ver aí o resultado. Então agora vamos passar para frente esse vídeo, você já vai ver aí a segunda demão toda aplicada. Depois nós vamos para a terceira etapa, que é a etapa do polimento. Já na etapa do polimento eu vou usar a desempenadeira seca, sem nada de excesso de produto, sempre limpo ela antes de fazer essa etapa e vou esfregando na parede toda para tirar todos os pontinhos de elevação e de desnível antes que a minha massa acrílica ela fique totalmente seca. Assim ela vai ficar bem polida e o efeito vai ficar bem bacana para mim não precisar passar nenhuma lixa fina depois. Está o resultado então da nossa parede com efeito de cimento queimado, que nós fizemos aí com menos de R$100. Eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou a parede das bancadas e as outras paredes para você ver como é que fica esse efeito aí no dia a dia. Esse é o cantinho do café, que era uma parede morta aí, né, branca e muito sem graça, nós fizemos o efeito nela e ficou muito legal. Olha só, a textura, como ela ficou bem lisa, bem bacana. E o detalhe é que aqui nós não passamos o verniz e nem a resina, né? Que tem uma resina que a gente passa para dar brilho. Nós não fizemos isso. Esse é um pilar aqui do centro que também estava parado, estava aí morto, né? E nós fizemos esse efeito também com bastante detalhes aqui muito legais, bem lisinha. Ficou com um acabamento bem bom, bem bacana. E claro que a parede das bancadas aí da barbearia, né? Mas pode ser a parede da sala da sua casa, pode ser, vou iluminar um pouquinho aqui, pode ser a parede aí do seu escritório, do seu quarto. Enfim, em qualquer lugar você pode usar esse efeito bem bacana aí, fazendo tudo que eu fiz aqui, né? O passo a passo bem detalhado, bem certinho. Vai facilitar aí a sua finalização e a sua aplicação dessa massa acrílica, tá bom, pessoal? Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreva aqui no canal Oliver Barbeiro, que estamos aqui para contribuir com você. Valeu! Olá, pessoal. Hoje nós vamos... Eu pessoalmente gosto de ficar por dentro de tudo que acontece aqui.